Também estou contando com a participação de vocês aqui no Facebook, viu? Olha só, uma das consequências do avanço da idade nesses nossos bichinhos é a cegueira. É por meio do olhar que os animais podem pedir um alimento, expressar algo que os incomoda e principalmente enxergar o ambiente em que vivem. E quando isso deixa de existir, os bichinhos ficam confusos e os donos sem saber o que fazer. Mas como prevenir para que isso não ocorra? É o que a médica veterinária Suzana Bowman nos explica. Boa tarde. É Bowman mesmo? Bom. Ah, eu só falei certo. Gente, eu sei que vocês já estão mandando perguntas, podem continuar mandando para o nosso WhatsApp, tá? É o 988719831. Tô falando devagar porque a Márcia falou para mim que eu falei muito rápido o WhatsApp, então eu falei mais lento agora. E olha só, a gente estava falando ali da idade. Esse é só um dos fatores, né? Quais são os fatores que podem desencadear a cegueira? Raças predispostas podem desencadear a catarata. Poodle é uma delas que desenvolve, então é bacana fazer bastante exame preventivo. Existe cura, né, para isso, se você faz um exame preventivo. Alguns animais têm o olho muito saltado, como o Shih Tzu, Pug, o Lhasa Apso, e aí acaba fazendo com que o olho fique com uma pigmentação enegrecida e isso causa uma cegueira, mas também tem como evitar, né? Outras causas é a velhice, com certeza. E geralmente a velhice e a catarata estão associadas. Glaucoma é aumento da pressão do olho. Geralmente o dono não percebe, quando vê o olho já está grande demais e já perdeu a visão. Mas também é um que, se você fizer exames, você consegue evitar. São alguns fatores. Vamos fazer assim, já vamos botar a pergunta de um telespectador aqui na tela, um WhatsApp. A Kelly mandou: temos uma idosa Dachshund, linguiça. É assim que se fala? É a raça ou o nome da cachorrinha? Ah, meu Deus, viu só? Daí o pessoal fica brincando aqui comigo que eu não sei pronunciar. Com quase 12 anos, que graças a Deus não tem nenhum sintoma de cegueira. Como eu posso prevenir que a Penélope é o nome, ó, sofra com isso? Kelly, obrigada pela participação. A dica é levar num veterinário oftalmologista. A gente faz uma série de exames, né, que conseguem acompanhar várias partes anatômicas do olho e dar uma posição para ela de como é que está a situação, para ver, né, se vai ocorrer algum problema futuramente ou não. Os oftalmologistas é que tem os aparelhos corretos. Aí é que está a grande questão. Como é que os donos podem diagnosticar isso? Porque é difícil, né? Os cãezinhos não podem se comunicar. Então, existem alguns sinais que tem como o dono ficar antenado? Existem. Mas geralmente quando esses sinais aparecem é porque ele já está cego. Por isso que é bacana o dono fazer consultas preventivas. Essas consultas, elas devem ocorrer a partir de alguma idade específica ou já desde que você tem um animalzinho? Eu acredito que pelo menos a cada um ano é interessante fazer o acompanhamento. Assim como todo o resto do corpo, fazer um check-up, né? O olho também é importante. Para quem se preocupa com a cegueira do animal, para querer evitar ela, pelo menos uma vez por ano um check-upzinho é bacana fazer. Viu só, gente? Se você quer que ele viva muitos anos, como a gente viu ali, gente, o gatinho, 32 anos, é muita coisa, é uma vida, né? Então vamos para a próxima pergunta que a Ana mandou. Que alimentos podem ajudar a recuperar a visão de um cachorrinho ou pelo menos fazer com que o problema não piore? Tem alimentos para isso? O importante é fazer exames preventivos mesmo, não é justamente a alimentação que vai prevenir, né? Porque algumas doenças não dependem de alimentação, às vezes vão depender de colírios, vão depender de medicações. Não tem como associar a alimentação geralmente com o problema da cegueira. Se você fizer uma alimentação correta, uma ração, por exemplo, super premium, que é extremamente balanceada, de acordo com a idade do animal. E assim, o dono, ele pode provocar isso no animal? Existe alguma, como ela falou ali da alimentação, imagino que ela esteja preocupada. Então, existe alguma forma assim que o dono pode acabar provocando isso? Fatores nutricionais, mas daí a dieta tem que ser extremamente pobre em vários fatores nutricionais, daí vai debilitar o animal como um todo, né? Então, é mais isso. Então tá certo. E assim, existem tratamentos que podem curar a cegueira ou pelo menos diminuir os efeitos? Depende do caso. Por exemplo, se você pega uma catarata, existe cirurgia para remover a catarata. Aí o animal volta a enxergar. Só que dependendo do estágio dela, já pode ser que você não consiga mais reverter. Pois é, e você tem também um caso, né? Você tem em casa esse caso, já tem 7 anos, é o Panqueca, isso? O Panqueca, ele ficou cego muito cedo, né? Conta pra gente essa história. O Panqueca foi um caso que eu fui levar ele pra passear e um cachorro atacou ele.
e ele ficou cego devido a uma mordida no olho. Na verdade, ele perdeu um olho e o outro, 4 anos depois, também foi mordido, foi onde ele teve a cegueira total. Qual é a raça dele? É Lhasa Apso. Ah, e como que é? Que é o olho mais Sim, saltado. sim. E como que é lidar com ele? Quais dicas que você dá para o pessoal de casa, para quem já tem um pet cego? Como que é lidar, a rotina? Até porque às vezes a pessoa quer mudar de casa e o animalzinho já está acostumado com aquele ambiente. Como é que é? A dica que eu dou é assim, eu tenho 2 animais cegos comigo, um gato e um cachorro. Aquele animal que você percebe que é mais independente, você pode incentivar ele a se tornar mais independente ainda. O animal é cego, geralmente as recomendações são: deixa os potinhos no mesmo lugar, a caminha no mesmo lugar, não coloque obstáculos, né, onde ele for andar. Mas se o animal for incentivado a se virar sozinho, quando você sair de casa, você pode sair de casa tranquilo, porque ele vai saber se virar. Agora, quando o animal é muito inseguro por natureza, aí você vai ter que tomar esses cuidados, de não mudar as coisas de lugar, deixar sempre ele num canto, né, que ele está acostumado, não mudar os móveis, etc. Legal. Suzane, muito obrigada, bate-papo super esclarecedor. Tem gente que está em casa, que tem um pet. É bom, gente, é importante sempre o diagnóstico precoce. Faça o exame anualmente, vai manter o seu cãozinho ou o seu gatinho sempre saudável. Muito obrigada pela sua participação. Tá?